Boa noite a todos. Hoje nós iremos apresentar nosso trabalho de conclusão de curso referente ao desenvolvimento do PGR através das ferramentas APR e FEMEA. Iremos apresentar o estudo de caso de recomendação. O nosso grupo é composto por Bruna Santos, Islan Silva e Kelly Cristina. Vou falar um pouco do nosso objetivo. Esse trabalho tem o intuito de desenvolver um estudo de caso de recomendação para o desenvolvimento do Programa de Gerenciamento de Risco PGR. Nesse sentido, esse trabalho buscou explicar o passo a passo de como desenvolver esse novo programa, por meio de pesquisa, debates do grupo, com professores e participação dos assuntos referentes ao PGR. Vou falar um pouco também do nosso objetivo geral, que, que é o Programa de Gerenciamento de Risco busca a promoção da saúde e segurança do trabalho dos trabalhadores que estão expostos a riscos ocupacionais nos ambientes de trabalho. Portanto, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver um estudo de caso de recomendação para a elaboração do PGR, conforme todo o requisito previsto na norma regulamentadora NR1, utilizando a ferramenta PR como forma de reconhecimento dos riscos presentes em um GHE, grupo homogêneo de exposição, e o FEMEA como forma de avaliação de riscos, aplicando o resultado no inventário de risco. Vou falar também um pouco sobre o objetivo específico, que é desenvolver um inventário de risco com a adoção de uma matriz de risco para identificação dos perigos e avaliação dos riscos ocupacionais. Utilizar a ferramenta PR para o reconhecimento dos riscos presentes em um GHI, observando a atividade e reconhecendo os riscos e o perigo existente no setor. A partir disso, elaborar um inventário de risco para medidas de prevenção. E também elaborar um plano de ação baseando no inventário de risco para a priorização de medidas de controle conforme o nível de riscos encontrado. Dentre eles, compartilhar os resultados com interessados, como estudantes e profissionais da área de SST, para subsidiar na elaboração do PGR. Também vou falar para vocês um pouco da nossa metodologia. A metodologia usada para a realização desse trabalho será qualitativa, consistindo em referencial teórico para aquisição de conhecimentos sobre o tema escolhido. Posteriormente, será elaborado o PGR para implementação em uma empresa fictícia, para desenvolvimento dos resultados por meio da utilização da ferramenta PR e complementando com algumas etapas da FEMEA, com desenvolvimento no GHI, grupo homogêneo de exposição, a partir de expedição e recebimento e entrada e saída de mercadoria. Vou dar início à apresentação da introdução do nosso TCC, para esclarecimento de dúvida dos tópicos a seguir. O que é o PGR e o GRO segundo a NR1? O PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, é um conjunto de procedimentos, técnicas de gestão, métodos de avaliação, registros e controles de monitoramento e avaliação de riscos que devem ser seguidos e adotados pelas empresas com o objetivo de prevenção de acidentes de trabalho, contemplando os riscos ocupacionais e suas respectivas medidas de prevenção, que utiliza dois documentos básicos, inventário de risco e plano de ação. O gerenciamento de riscos ocupacionais, GRO, trata-se de um novo parâmetro que vem para criar um método mais eficaz de identificação e gerenciamento de risco dentro das empresas, que surgiu com a aprovação da nova redação da norma regulamentadora NR1. A análise preliminar de risco. A análise preliminar de risco, APR, consiste no estudo inicial de uma determinada atividade com a finalidade de identificar previamente os riscos presentes e avaliar as medidas de controle ou mitigação. É uma técnica de identificação de perigos e análise de risco, que consiste em identificar eventos perigosos, causas e consequências e estabelecer medidas de controle. Portanto, é realizada durante a fase de elaboração de um projeto ou desenvolvimento inicial de um novo sistema. Inventário de risco. De acordo com a norma regulamentadora NR1, o inventário de riscos
ocupacionais é uma identificação dos perigos e das avaliações dos riscos ocupacionais. No item 7.3.1 da NR, diz que o inventário de risco deve constar no mínimo as seguintes informações: caracterização dos processos e ambientes de trabalho, caracterização das atividades, descrição de perigos e de possíveis lesões ou agravos à saúde dos trabalhadores, com identificação das fontes ou circunstâncias, descrição de riscos gerados pelos perigos, com a indicação dos grupos de trabalhadores sujeitos a esses riscos e descrição de medidas de prevenção implementadas. Dados da análise preliminar ou do monitoramento das exposições a agentes físicos, químicos e biológicos e os resultados da avaliação de ergonomia nos termos da NR 17. A avaliação dos riscos inclui a classificação para fins de elaboração do plano de ação, critérios adotados para avaliação dos riscos e tomadas de decisão. O inventário de riscos ocupacionais deve ser mantido atualizado por um período mínimo de 20 anos ou por um período mínimo estabelecido em normatização específica. FEMEA. O FEMEA é uma técnica de análise detalhada, podendo ser qualitativa ou quantitativa, que permite analisar as maneiras pela qual um equipamento ou um sistema pode falhar e os efeitos que poderão advir. Vale ressaltar que, assim como a APR, o FEMEA também é uma ferramenta apoiada pela ISO 31010. Plano de ação. No subitem 1.5, 5.2.1 da norma regulamentadora NR1, diz que a organização deve elaborar planos de ação indicando as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas conforme o subitem 1.5.4.5 da norma. Agora passo a palavra para minha colega Bruna. Bom, agora a gente inicia os resultados do nosso trabalho. Eu irei falar para vocês o passo a passo de como desenvolver um PGR. Aí na primeira tabela, a gente tem os dados gerais da empresa, no nosso caso, a empresa fictícia. Esses dados gerais, vocês conseguem entrando em contato com o RH da empresa, ou vocês também têm a opção de pesquisar no Ministério da Economia através do CNPJ da empresa e obter as informações necessárias por meio de lá, tudo bem? Nós temos aí o nosso QNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade de Economia, que é utilizada para determinar quais atividades são exercidas pela empresa. No nosso caso, o nosso ramo é a organização da logística do transporte de carga. Nós temos o grau de risco, que no nosso caso é 3, mas para descobrir o grau de risco, vocês precisam do código, né, o QNAE, e a partir disso vocês entram lá no quadro da NR1 ou da NR4, e vocês conseguem lá saber qual é o grau de risco da empresa. Nós temos aí na segunda tabela o grupo homogêneo de exposição, GHE. Nós trataremos aí de apenas um GHE, que é a expedição e recebimento, entrada e saída de mercadoria, com efetivos de 4 pessoas. Nós temos a nossa análise preliminar, que nós utilizamos aí para fazer o levantamento preliminar do perigo. Nós a respondemos através da pesquisa, da entrevista com o colaborador, porque a gente não teve a oportunidade de ir até a empresa por conta da pandemia. Então, a gente perguntou quais são as etapas do trabalho, e aí, a partir disso, a gente foi identificando os riscos potenciais e as medidas preventivas existentes, tá bom? Depois, nós transcrevemos as informações da APR para o nosso inventário de riscos. Nós classificamos aí 7 perigos existentes na atividade. Nós classificamos as fontes geradoras ou circunstâncias de exposição e nós classificamos aí a possível lesão ou dano à saúde do colaborador. Bom,
O primeiro a gente classificou como trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos. A fonte geradora seria a realização de atividade rotineira. A possível lesão é biomecânica. Nós temos o segundo perigo aí, que é a queda de objeto, sendo que a fonte geradora é o acesso à área operacional. Nós temos a lesão corporal. Nós temos o terceiro risco aí encontrado, que foi lesão ou luxações. A fonte geradora é a exposição ao processo de produção. A possível lesão é problema nas articulações. A descrição do perigo, quinto risco, a gente classificou aí como poeiras. As fontes geradoras foram o armazenamento de produtos e a possível lesão é doenças respiratórias. Nós temos aí o sexto risco, que é de incêndio. Nós temos as fontes geradoras aí, que é as medidas, que é os materiais inflamáveis, instalações elétricas e falta de manutenção. Nós classificamos que a possível lesão seria lesão térmica, lesão química e intoxicação sistêmica. Nós temos aí o sétimo risco, que foi atropelamento. A fonte geradora é a falta de isolamento, sinalização no local da atividade e falta de atenção. Isso traz a lesão corporal. Segue a nossa metodologia com base no FEMEA. Ela é basicamente duas tabelas, uma classifica a ocorrência de causa e a outra a gravidade da falha. Elas estão aí numeradas de 1 a 10 de acordo com a frequência que ocorre. Então, a gente tem nunca, raramente, muito baixa, baixa, moderada para baixa, moderada, moderada para alta, alta, muito alta e sempre. Depois que a gente dá esses valores para a nossa matriz, a gente identifica qual é o nível do risco. Por fim, a gente tem aí a nossa tabela de avaliação de risco bruto, ao qual, como eu havia dito, nós iremos tratar dos riscos de 1 a 7, sem precisar repetir os nomes, só por números, para facilitar o entendimento. E a gente tem ao lado o nosso nível de risco, que está como intolerável, alto, médio e baixo, que será a nossa classificação aí na tabela. O primeiro risco, perigo que nós classificamos a exposição, probabilidade de ocorrência de causa, para trabalho em posturas incômodas ou pouco confortáveis por longos períodos, nós classificamos a nossa tabela de metodologia como moderada para alta. Então, nós obtivemos aí a nota 5. A tabela de gravidade da falha nós classificamos como baixa, sendo considerada aí a nota 4. Então, nós tomamos 5 mais 4 foi igual a 9. Temos, então, risco médio. Nós temos o segundo risco, que foi a queda de objeto. A exposição ou probabilidade da causa foi considerada aí como nota 2. Nós temos a gravidade da falha, que nós consideramos como moderada para baixa. Então, nós demos aí a nota 5. Somamos, então, os números, deu um resultado aí baixo, tá? Nós temos aí o terceiro risco, que seria lesão ou luxação. Nós consideramos como moderada, dando a nota 6. A gravidade da falha foi moderada para alta, então nós demos a nota 5. Somamos os valores e ali deu um valor médio também, um risco médio. Nós temos o quarto risco, que foi a queda com diferença de nível. Nós classificamos que a exposição, probabilidade da ocorrência de causa é muito baixa. Então, nós demos a nota 3. A gravidade da falha nós consideramos como baixa, então demos ali a nota 4. Somamos aí os dois valores e obtivemos aí o risco baixo. Nós temos o quinto risco, que seria as poeiras. A exposição e a probabilidade de causa da ocorrência, nós colocamos como alta, então nós demos aí a nota 8. Nós temos ali a gravidade da falha, que nós consideramos como moderada para alta, dando aí uma nota 7, somamos o valor, os dois valores, e aí nós obtivemos aí um valor alto, tá bom? Nós temos o risco 6, que seria o incêndio, a probabilidade da causa, então nós demos aí a nota 4.
Nós temos a gravidade da falha, que nós consideramos como baixa, dando a nota 4, somamos os dois valores, deu um risco baixo. Nós temos o sétimo e o último risco ali avaliado, então é o atropelamento, nós consideramos como baixo. Nós demos a nota 4, a gravidade da falha também foi baixa, então demos a nota 4 novamente. Tomamos esses dois valores e aí o nosso nível de risco deu baixo. A partir disso, à medida que a gente encontra e avalia o nosso risco, se ele é baixo, médio ou moderado, tolerável, desculpa, a gente classifica as medidas que precisam ser tomadas para controlar aquele risco. Então, aí, os que deram baixo na nossa tabela, a gente entende que não precisa ser feito nada, que a gente só mantém as medidas de controle coletivo. A nossa tabela também apresentou lá o valor médio. Então, a gente acredita que há necessidade de adoção de medidas de controle individual até a quantificação do risco e se implante ou revise as medidas de controle coletivo. Na nossa tabela também deu um valor alto lá, então a gente caracterizou que há necessidade de adoção de medidas de controle individuais até a quantificação do risco e se implante ou revise as medidas de controle coletiva, tá? E aí na nossa tabela não deu um risco intolerável, porém achamos importante colocar aqui. Caso desse intolerável, a gente precisaria interromper a atividade até a adoção imediata de medidas de controle coletivas ou individuais adequadas à dimensão do risco. Por fim, a gente tem o nosso plano de ação. Nós classificamos lá que o primeiro risco, que é o trabalho em posturas incômodas, nós classificamos que a atividade pode continuar, porém precisa ser realizada a avaliação quantitativa para encontrar as medidas de controle por meio da engenharia, instalar proteção coletiva, que seria o EPC, no local da atividade. Nós demos aí o prazo de 2 meses, o responsável sempre vai ser a empresa e o SESMIT, porque a empresa é a responsável por entrar com custo, reconhecer a necessidade e contratar o SESMIT para trazer essas melhorias necessárias. Nós temos aí o segundo risco que nós identificamos, que é a queda de objetos, classificamos lá como risco baixo. Então, acredita-se que é apenas necessário manter as medidas de controle coletivas já existentes. Colocamos ali o prazo de 1 mês. Nós temos o terceiro risco, que é a lesão ou luxação, que deu uma avaliação média lá, então a atividade pode continuar, porém precisa ser realizada a avaliação quantitativa para encontrar medidas de controle por meio da engenharia, instalar proteção coletiva, que seria o EPC, no local da atividade. A gente deu um prazo de 2 meses. A gente tem o quarto risco, que é manter as medidas de controle coletivas já existentes, como sinalização, guarda-corpo, corrimão, piso tátil. Para esse risco foi a queda com diferença de nível, que deu um risco baixo. Nós temos aí o quinto risco, que foi as poeiras, que deu um risco alto na nossa tabela. Então, a gente acredita que há necessidade de adoção de medidas de controle individuais, como proteção respiratória, máscara facial adequada ao risco, até a quantificação do risco e se implante ou revise as medidas de controle coletivas, como sistema de ventilação e exaustão. Como é um risco alto, a gente deu o prazo aí de 2 semanas, tá bom? Nós temos o sexto risco, que deu um risco baixo na nossa tabela. Então, a gente mantém as medidas de controle coletivas já existentes. Foi a questão de incêndio, então a gente mantém o equipamento de combate a incêndio sempre regularizado e o prazo é a validade do equipamento. Nós temos o sétimo e último risco lá identificado, que foi o atropelamento. Deu também um risco baixo, então a gente mantém as medidas de controle coletivas já existentes, que são a sinalização sonora, visual, faixa de pedestre e etc, tá?
Bom, nós gostaríamos de agradecer primeiramente, porque nós temos aí o objetivo alcançado, né? Que era implementar o PGR em uma empresa, infelizmente foi fictícia, e nós então consideramos o objetivo alcançado, já que temos esses resultados. Nós ficamos engajados a princípio a elaborar o PGR com o intuito de, além de adquirir conhecimento de algo que está em alta e promete mudar toda a gestão de SST, deixando menos fragmentada, poder desenvolver um estudo de caso de recomendação para auxiliar os interessados na elaboração. A princípio, nosso propósito seria implementar os resultados em uma empresa, como eu já havia dito antes, porém, com a pandemia do Covid-19, foi necessário mudar a rota, deixando a ideia de implementação para um estudo de caso. Contudo, nos sentimos satisfeitos por ter conseguido finalizar o objetivo final. Nós temos aí uma das referências que a gente utilizou para fazer o nosso trabalho. Agradecimentos. Agradecemos a Deus, primeiramente, por nos permitir chegarmos até a fase final do curso. Agradecemos aos professores e toda a instituição da ETEC Bartolomeu por esse ano onde fomos apoiados e encorajados a prosseguir, mesmo com a pandemia. Somos gratos pelo conhecimento adquirido e as amizades feitas durante esse processo, que foi fundamental para nos preparar para seguir como técnico de segurança do trabalho. Somos gratos pela nossa família e por todos aqueles que fizeram parte desse processo de amadurecimento. A todos vocês, o nosso muito obrigado.